Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, com mais de 12 anos de experiência na área e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro desses episódios eu trago a vocês algumas estratégias de como você consegue alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. A gente faz isso através de uma mudança de comportamento, uma mudança de postura e a forma com que você demonstra os seus conhecimentos dentro da área em que você atua ou da área que você pretende atuar, que é a área de testes de software, ok? E dentro desse nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre quais são os pré-requisitos para que a gente consiga ter uma melhor comunicação e também um melhor entendimento aqui, né, dessa abordagem ou dessas abordagens que eu trago para vocês dentro desses episódios, ok? Então a nossa base aqui para o nosso episódio de hoje é que você tenha realizado ações e que essas ações tenham trazido resultados que são realmente resultados impressionantes a ponto de fazer com que você consiga demonstrar, né, para a sua liderança ou para as pessoas que são tomadores de decisão dentro do local onde você atua, que você realmente tem conseguido trazer, vamos dizer assim, benefícios para a organização, ou para o time, ou para a sua carreira, benefícios tão importantes, tão relevantes que, puxa, você, né, merece alavancar a sua carreira, merece um aumento de salário, merece uma progressão dentro da sua senioridade. Entenderam o que eu quero dizer? Ou que você seja capaz de demonstrar que, puxa, a empresa precisa te reconhecer, dado aquela boa, né, aquela ação que você realizou e que trouxe diversos resultados positivos. O que acontece é que, em grande parte das vezes, a gente não sabe demonstrar isso. E por não saber demonstrar isso, fica super difícil de você realmente ter ali o seu reconhecimento quanto àquilo que você desenvolveu. Beleza? É sobre isso que a gente fala hoje. Então vamos aqui estabelecer os pré-requisitos para que você consiga então ir lá apresentar resultados daquilo que você realizou e que esses resultados realmente possam, né, ser assim, apresentados de uma maneira que vão demonstrar que realmente aquilo que você fez mudou, impactou de alguma forma a organização, ok? Beleza. Primeira coisa que você precisa ter realizado algo que realmente é impactante para a organização, ok? Essa é a base, esse é o fundamento do que a gente discute aqui hoje. E quando eu falo para vocês sobre algo impactante dentro do negócio, da organização onde você atua hoje, isso pode soar como sendo algo, como vou dizer assim, ambíguo, né? E realmente por isso que a gente precisa definir o que é esse impacto, tá bom? E a gente vai fazer isso. Só que antes, eu queria que aí na sua casa você começasse a pensar sobre como é a produção de algo, a execução de algo que é realmente impactante para o negócio, para a empresa onde você trabalha hoje, ok? Então, pensa assim, como que eu faço para distinguir o que é e o que não é impactante? Como é que eu faço isso? Talvez alguns de vocês, né, comecem a se perguntar isso e a tentar lembrar de algum momento onde você fez algo impactante para o negócio. E talvez você se lembre de um momento dentro da sua trajetória onde você ficou trabalhando até tarde. Você trabalhou até, era para você trabalhar até as 6 da tarde, mas você trabalhou até as 10. E você trabalhou até as 10 da noite, né? Em vez de trabalhar até as 6 da tarde, você trabalhou até as 10 da noite e você fala assim, olha, esse dia que eu trabalhei até as 10 da noite foi algo assim que foi um impacto super positivo para a empresa. Afinal, eu trabalhei até tarde. Nossa, mereço um reconhecimento por isso, mereço ter o meu salário aumentado, mereço subir de cargo. Por quê? Porque, né, eu trabalhei até tarde, eu preciso ser reconhecido por isso. Isso foi algo super impactante para a empresa, ok? Só que daí quando eu pergunto para você qual foi o impacto que isso gerou positivo para a empresa, para a organização, você não consegue me explicar.
A única coisa que você consegue me explicar aqui é qual foi a ação que você executou. Você não está me explicando qual foi o benefício, o impacto positivo que isso gerou na organização. Entende a diferença? As ações que você desempenha são, né, podem ser ações que são, sabe, muito satisfatórias. Caraca, nossa, olha, eu fiz um trabalho maravilhoso, né? Fiz um trabalho maravilhoso aí nessa última semana agora. Mas qual foi o impacto que isso teve? Aí você fala assim, puxa, não sei, né? Eu sei é que eu dei o meu melhor. Legal, você deu o seu melhor. Não, eu sei é que eu construí algo muito positivo. Legal, mas o que é que isso impactou na vida da empresa? E você não sabe dizer. Entende? Lembre-se de uma coisa. Quando a gente fala sobre impacto e sobre as ações que a gente desempenhou e o quanto essas ações elas foram realmente coisas satisfatórias dentro do dia a dia da organização, você precisa ser capaz de explicar como é que isso causou realmente um impacto positivo na organização. Como é que isso fez, né, uma mudança dentro da organização que faz com que as pessoas tenham que te valorizar de alguma forma. Se você não souber explicar, isso definitivamente não vai ser valorizado por elas. E pode ser que aquele trabalho que você fez das 6 até as 10 da noite, que você considerou como sendo algo, sabe, fantástico, nem seja percebido pelas pessoas, ou nem seja levado em consideração. Entende? Por quê? Porque não estava claro qual era o impacto positivo que estava relacionado àquilo. Ok? Então esse é um ponto extremamente importante da gente saber aqui. Nem toda ação que eu considero super importante para a empresa, entendeu? É algo impactante para ela. E nem todas as vezes que eu considero algo impactante, entendeu? Isso vai ser considerado aos olhos dos outros também algo impactante. E se eu não souber explicar o impacto que aquilo positivo que aquilo causou, vai piorar completamente a situação. Porque se nem você sabe explicar, vai ser muito difícil de alguém conseguir entender, ok? Estou aqui tentando ajudar você a conseguir separar o que é emoção de o que é tentando separar o que é emoção do que é o sistemático, ok? São duas coisas completamente distintas aqui, ok? Tira aqui a questão da emoção e tenta focar em quais foram os resultados reais que você obteve daquelas ações que você realizou. Beleza? Aqui eu vou passar para vocês qual que é, vamos dizer assim, a forma mais simples que eu consegui encontrar de explicar como é que você percebe o impacto positivo que você gerou, tá bom? É assim. Você olha para 3 variáveis. Eu não estou falando que essas 3 são as únicas 3, tá bom? Estou dizendo para você que se você olhar para essas 3, vai ficar muito mais fácil de você começar a identificar se aquilo que você realizou trouxe um impacto positivo para a organização, tá bom? Então eu vou te passar 3 aqui. Primeiro, custo. Segundo, tempo. Terceiro, esforço. Ok? Presta atenção aí, hein? Custo, tempo e esforço. Beleza? Quando a gente fala dessas 3 variáveis aqui, a gente está falando sobre uma ação, certo? Se a ação conseguiu ajudar a organização, a sua ação conseguiu ajudar a organização a reduzir qualquer um desses 3 aqui, isso vai ser isso definitivamente vai ser muito mais fácil de você explicar qual foi o benefício, o impacto positivo da ação que você realizou. Vamos para um exemplo aqui com custo, por exemplo. Tá bom? Custo. Existia um problema. O problema era o seguinte. Quando eu vou executar testes dentro do meu dia a dia, certo? Quando eu vou executar testes dentro do meu dia a dia, eu preciso fazer uso
de um serviço de testes na nuvem, ok? Preciso fazer uso de um serviço de testes na nuvem. Esse serviço de testes na nuvem basicamente me dá a possibilidade de eu conseguir instalar um aplicativo em um celular que está na nuvem. Eu não preciso ter o celular aqui presente junto comigo. Eu uso o celular que está na nuvem, instalo o aplicativo lá, me conecto a esse celular e executo o teste nesse celular que está na nuvem. Então, ao invés de eu comprar um iPhone última geração, só para executar os meus testes, eu me conecto nesse serviço e pago pelos minutos utilizados. Então, ao invés de comprar um iPhone que custa $997, eu entro nesse serviço e pago $5 pela utilização de um iPhone durante 1 hora, por exemplo, tá bom? Entenderam aqui, né, o quanto isso soa positivo. Entrei lá, usei, consegui então pagar um valor muito mais baixo para executar o teste sem ter que comprar o iPhone. Perfeito. O que acontece é que eu não usava só 5 minutos, eu não usava apenas 1 hora, eu usava por, 8 horas todos os dias, ok? E não era só eu, era eu e era outros vários QAs que faziam a mesma coisa. E aí aquele valor que era apenas $5 que eu gastava ali a cada 1 hora, para a organização no final do dia estava saindo, $500 todos os dias, ok? Para essa configuração, esse número de pessoas e a quantidade de tempo que a gente estava usando desse serviço. Vamos dizer que estava saindo $500 por dia. E aí então, eu olhei para esse problema e eu falei assim, olha, a gente está gastando $500 todos os dias com esses testes. Mas quer saber? Será que, você fala assim, será que existe uma solução para isso? Uma solução mais barata e que forneça um serviço ainda assim de qualidade? E eu começo a pesquisar esses serviços. Eu encontro 2. E ao encontrar esses 2, eu começo então a estruturar uma forma, ok? Começo a estruturar uma forma de avaliar qual dos 2 serviços é o melhor para a minha organização, para a empresa na qual eu trabalho. Depois de analisar esses fatores relacionados a essas 2 tecnologias, eu percebo que uma delas é a melhor para a minha organização. Só até aí, eu já tive que fazer testes nessas 2 plataformas, ajustar alguns dos meus scripts para ver se eles continuavam funcionando normalmente, analisar algumas questões relacionadas à performance, à confiabilidade, ao suporte, a qualidade do suporte que essas ferramentas provêm, sabe? Todas essas características foram analisadas. E eu investi mais ou menos ali, 36 horas do meu tempo fazendo tudo isso. Ou seja, eu realizei uma ação, ok? Realizei uma ação. Era uma ação complexa. E eu tive que bolar ali, pensar em quais são as variáveis que eu teria que analisar e etc. Tudo isso tomou meu tempo. E eu tive que então analisar de uma maneira técnica algumas variáveis que foram importantes ali para que eu pudesse então verificar se faz ou não faz sentido fazer uso daquelas tecnologias. E depois de analisar tudo isso, eu então descobri que eu estou utilizando aqui a tecnologia A, mas eu avaliei a tecnologia B e a tecnologia C e eu percebi que a C é mais barata e muito mais eficaz do que a A e a B juntas. Quem que identificou isso? Foi eu. Quem que fez essa ação? Foi eu. Quando eu fiz isso, eu consegui olhar para aqueles 3 pilares lá do custo, do tempo e do esforço, e eu falei assim, isso daqui economiza muito custo. Quando eu fui olhar, de $500 que a gente ia gastar por mês, a gente passou então a gastar $500 por dia, a gente passou então a gastar $100 por dia. Com essa tecnologia que eu encontrei e que eu fiz os estudos e percebi que era melhor. A gente baixou lá aquele custo que tinha diário de $500 para $100
dólares. A partir do momento que eu fiz uma ação que envolveu diretamente custo, ou tempo, ou esforço, eu tenho argumento para falar sobre o resultado que eu consegui obter. Como que eu vou fazer aqui? Quando eu for conversar com a liderança, eu vou falar o seguinte: olha, antigamente nós usávamos um serviço. Esse serviço era muito necessário para o nosso dia a dia, entretanto era um serviço que custava, trazia para nós de custo $500 todos os dias. Após realizar algumas pesquisas e algumas provas de conceito, com base em algumas características que eu julguei necessárias nessa avaliação, descobri que existia um serviço mais barato e que ainda assim era muito melhor, sob a perspectiva de qualidade, do que o concorrente dele na minha POC, na minha prova de conceito, e o serviço que a gente já utilizava. Eu fiz então algumas ações. Essas ações foram ações que serviram para fazer a migração para esse novo serviço, e agora estamos utilizando esse novo serviço e pagando apenas 20% do valor que a gente gastava antes, com um valor diário, com custo diário, reduzindo então em 80% a quantidade de investimento financeiro que a gente precisava fazer. Entendem aqui, nesse momento você precisa pegar assim algumas das, essa análise e começar a pensar assim: o que tem aqui que o Júlio usou nessa estrutura para dar esse exemplo e que me faz ficar tão, eu nem sou o diretor ou o gerente dessa empresa, desse cenário fictício que o Júlio trouxe aqui agora, mas eu já estou feliz. Por quê? Porque, puxa, reduziu 80% o custo diário dessa organização. Eu estou feliz pelo gestor ou pelos líderes desse exemplo hipotético que o Júlio trouxe aqui agora. Mas o que é que faz com que esse exemplo soe de uma maneira tão profissional e tão impactante positivamente, que me faz ter esse sentimento dentro de mim? Eu vou falar para vocês já. A gente tem aqui um modelinho aqui que eu trouxe para vocês, que é um modelo que eu uso para conseguir, ter aí a forma de contar essa história toda, ok? Já a gente chega lá. Mas agora, nesse momento, eu quero só que você reflita e pense assim: esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, com todos esses passos, com essa forma de contar a história, que a gente chama de storytelling, a forma de contar a história, que vem desde lá da dor, passando pelas ações que foram executadas e o resultado extremamente positivo que me trouxe, ele poderia muito bem ser contado de uma outra forma. Quer ver? Eu poderia simplesmente dizer assim: pessoal, eu fiz um negócio muito impactante nessas últimas 3 semanas. Sabe o que foi? As pessoas falam: o quê? Eu falo: eu troquei a ferramenta lá do serviço de execução dos testes. Ah, legal. O que isso tem de impacto? Ela é melhor. Entendem? Entendem a diferença da forma de contar a história, da forma de apresentar os resultados? É muito diferente. Se você minimiza, eu não vou nem falar minimiza, eu vou falar assim: se você não consegue identificar quais foram os reais benefícios daquilo que você fez, a sua história soa como uma história trivial, uma história simplória e sem impacto positivo. Estão entendendo? Soa como uma história que você contou de uma coisa que foi super simples de fazer, qualquer pessoa faria, não exige análise, não exige dedicação, não exigiu nem horas. Não ficou nem claro quais foram as horas que você dedicou a isso. É muito primário, é muito juvenil, é muito, não, sabe? Você não alavanca a sua carreira quando você apresenta o seu resultado de uma maneira tão, tão simplória, tão ingênua. Entende? Existe uma linha que você precisa construir, e essa linha está relacionada àqueles 3 pontos que eu falei para vocês: custo, esforço ou tempo. A gente poderia ter um esquema de tempo também.
Caraca, olha, para executar esses testes aqui, a gente demorava 8 horas, agora a gente demora 30 minutos. Meu Deus, como assim? Ele levava 8 horas para executar, agora leva 30 minutos? Sim, e quer saber o que mais? Sabe o nosso concorrente? O nosso concorrente sempre esteve à nossa frente. Sempre quando nós pensávamos em liberar uma nova versão, a gente ficava 8 horas para executar um teste, enquanto o nosso concorrente levava 4 horas. Sempre quando surgia uma nova inovação dentro da área de desenvolvimento de software, que a gente tinha que parar para testar, né? O nosso concorrente sempre entregava antes. Por quê? Porque eles tinham algum grupo de ferramental que fazia com que eles entregassem em 4 horas aquela mesma coisa que a gente entregava em 8 horas. E a gente fala, mas eu mudei isso. Eu mudei isso. Vou te mostrar. Antes a gente levava 8 horas. Eu apliquei uma pesquisa para tentar identificar o porquê é que isso demorava tanto. Demorei 3 dias fazendo essa pesquisa. Depois disso, identifiquei quais eram os pontos, as ações aqui que estavam relacionadas a uma mudança dessa forma de atuação. E encontrei algumas ferramentas que podiam me suportar quanto a executar isso. Eu apliquei essas ferramentas e executei algumas provas de ação, algumas provas de conceito, para tentar identificar se realmente fazia sentido aquilo que eu estava pensando. Depois disso, eu apliquei e coletei alguns resultados que me fizeram deixar muito confiante quanto àquela solução. Veja, os primeiros resultados me mostraram aqui que a gente conseguiria reduzir esse tempo para 1 hora. Mas depois de analisar um pouco mais profundamente, né, e isso já tinha se passado mais ou menos umas 2 semanas, eu comecei a perceber que existia ali algumas variáveis ainda que eu poderia configurar para reduzir o tempo de execução desses testes. E agora trago aqui para vocês esse resultado. Veja só, os mesmos testes que eram executados antes em 8 horas, agora sendo executados em 30 minutos. Ok? Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, dar feedback, né? Eu estou aqui com vocês frequentemente, ajudando vocês a conseguirem entender estratégias ou posicionamentos que podem ajudar você a conseguir alavancar sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Esteja junto comigo nos próximos episódios também. Te vejo lá e até breve. Tchau, tchau, pessoal.